Capítulo 14. O corpo. Ouço com amor as mensagens de meu corpo. Acredito que criamos todas as doenças de nosso corpo. Ele, como tudo mais na vida, é um reflexo dos nossos pensamentos e crenças interiores. O corpo está sempre falando conosco, só precisamos parar para ouvi-lo. Cada célula sua reage a cada pensamento que você tem e cada palavra que fala. Modelos contínuos de pensar e falar geram posturas, comportamentos, confortos ou desconfortos no corpo. A pessoa que tem um rosto sempre sombrio não criou essa condição tendo pensamentos alegres e carinhosos. Os rostos e corpos das pessoas idosas revelam claramente os padrões de pensamento de toda uma vida. Qual será a sua aparência quando você for velho? Estou incluindo nesta seção minha lista de prováveis padrões mentais que criam doenças no corpo, bem como os novos padrões de pensamento ou afirmações que devem ser usados para criar a saúde. Eles também estão no meu livro Cure o seu corpo. Antes disso, vou analisar algumas das condições mais comuns para lhe dar uma ideia de como criamos esses distúrbios. Quero esclarecer que o padrão mental nem sempre é 100% verdade para todos. No entanto, ele lhe fornece um ponto de referência para iniciar a busca pela causa da doença. Muitas pessoas que trabalham com terapias de cura alternativas usam meu livro Cure o seu corpo para analisar seus clientes e confirmam que as causas mentais têm uma incidência de 90 a 95%. A cabeça nos representa. Ela é o que mostramos ao mundo e é por ela que geralmente somos reconhecidos. Quando algo está errado na área da cabeça, quase sempre significa que sentimos que há algo de muito errado conosco. Os cabelos representam a força. Quando estamos tensos e assustados, muitas vezes criamos aquelas verdadeiras faixas de aço que se originam nos músculos do ombro, sobem para o alto da cabeça e atingem até os olhos. Quando existe muita tensão no couro cabeludo, o sangue não consegue irrigar adequadamente os folículos pilosos, que dão origem aos fios de cabelo. Se essa tensão é continuada e o couro cabeludo fica constantemente contraído, não há crescimento de novos fios. A calvície feminina vem aumentando desde que as mulheres começaram a ingressar no mundo dos negócios. Com todas as suas tensões e frustrações, a cada vez mais elas estão procurando tratamentos e artifícios para disfarçar o problema. A tensão resulta do fato de não se ser forte. A tensão é fraqueza. Estar relaxado, centrado e em paz é, na verdade, estar forte e seguro. Seria bom para todos nós relaxarmos mais nossos corpos, e muitos precisam também relaxar o couro cabeludo. Tente agora. Deixe seu couro cabeludo relaxar e perceba se você sente uma diferença. Se notou um relaxamento perceptível, procure fazer esse pequeno exercício com constância. Os ouvidos representam a capacidade de ouvir. Distúrbios nos ouvidos geralmente significam que está acontecendo algo em sua vida que você não quer ouvir. Uma dor de ouvido indicaria que existe raiva do que está sendo escutado.
Dores de ouvido são comuns em crianças. Elas muitas vezes têm de escutar coisas em seu lar que na verdade não querem ouvir. Em geral, as regras da família proíbem a expressão da raiva da criança, e ela, por causa da sua incapacidade de mudar o que a desagrada, cria uma dor de ouvido. A surdez representa uma recusa continuada a ouvir alguém. Repare que em casais, quando um usa aparelho de surdez, o seu cônjuge fala muito. Os olhos representam a capacidade de ver. Quando existem distúrbios nos olhos, geralmente há algo que não queremos ver, seja em nós mesmos ou em nossa vida presente, passada e futura. Sempre que vejo crianças pequenas usando óculos, sei que está acontecendo algo em sua casa que elas não querem olhar. Como não podem modificar a experiência, tornam a vista difusa para não ter de vê-la claramente. Muitas pessoas tiveram curas dramáticas na vista quando se dispuseram a voltar ao passado e dissolveram o que não quiseram ver 1 ou 2 anos antes de começarem a usar lentes. Você está negando o que está acontecendo agora? O que não deseja enfrentar cara a cara? Tem medo de ver o presente ou o futuro? Se você pudesse ver claramente sem óculos, o que enxergaria que não enxerga agora? Você pode ver o que está fazendo a si mesmo? Perguntas interessantes de serem analisadas. Dores de cabeça resultam da falta de autovalorização. Na próxima vez em que você tiver uma dor de cabeça, pergunte-se em que acha que errou. Perdoe-se. Deixe o erro ir. E a dor de cabeça se dissolverá no nada que é de onde ela veio. Enxaquecas são criadas por pessoas que querem ser perfeitas e criam muita pressão em torno de si. Há muito de raiva reprimida envolvida. As enxaquecas quase sempre podem ser aliviadas pela masturbação, se ela for feita logo nos primeiros sinais. A descarga sexual dissolve a tensão e a dor. Você talvez não sinta vontade de se masturbar nessa hora, mas vale a pena tentar. Ninguém sairá perdendo. Distúrbios nos seios paranasais, que atingem bem à frente do rosto, perto do nariz, representam irritação com alguém de sua vida, alguém muito próximo. Você pode até sentir que está sendo espezinhado por essa pessoa. Esquecemos que criamos as situações e então abrimos mão de nosso poder, culpando outra pessoa pela nossa frustração. Ninguém, nenhum lugar, nada tem nenhum poder sobre nós, pois nós somos o único pensador em nossas mentes. Criamos nossas experiências, nossa realidade e todos os que estão nela. Quando criamos paz, harmonia e equilíbrio em nossa mente, encontramos o mesmo em nossa vida. O pescoço e a garganta são fascinantes, porque a maior parte das coisas acontece ali. O pescoço representa a capacidade de ser flexível no pensamento, ver o outro lado da questão e entender o ponto de vista de outros. Quando há problemas no pescoço, em geral estamos sendo teimosos em nosso conceito sobre uma situação. Sempre que vejo alguém usando um colar ortopédico, sei que essa pessoa está convencida do seu ponto de vista sobre uma questão e teima em não ver o outro lado. A propósito, Virginia Satir
A brilhante terapeuta familiar diz que fez uma pesquisa boba e descobriu que existem mais de 250 maneiras diferentes de se lavar a louça, dependendo de quem lava ou dos produtos utilizados. Então, quando nos prendemos à crença de que há apenas um jeito ou um ponto de vista, estamos deixando de fora muitas coisas boas em nossa vida. A garganta representa a nossa capacidade de falar em favor de nós mesmos, pedir o que queremos, dizermos eu sou, etc. Quando temos problemas na garganta, em geral significa que não nos sentimos no direito de expressarmos essas coisas. Nós estamos à vontade para defendermos a nós mesmos. Garganta inflamada é sempre sinal de raiva. Quando há também um resfriado, existe confusão mental junto com ela. A laringite, em geral, significa que você está tão bravo que não consegue falar. A garganta também representa o fluxo criativo no corpo. É nela que expressamos a criatividade. Quando nossa criatividade está sufocada ou frustrada, temos constantemente problemas de garganta. Isso acontece também com pessoas que vivem só para os outros, nunca fazendo o que querem, sempre tentando agradar a mães, pais, cônjuges ou chefes. Amigdalite ou distúrbios da tireoide refletem criatividade frustrada por não se poder fazer o que se quer. O centro energético da garganta, o quinto chakra, é o lugar do corpo onde ocorrem as mudanças. Quando estamos resistindo a elas, no meio delas, ou tentando mudar, muitas vezes temos muita atividade na garganta. Repare quando você tosse ou quando outra pessoa tosse. O que acabou de ser dito? A que estamos reagindo? Trata-se de resistência e teimosia, ou o processo de mudança está em andamento. Nos meus cursos, uso a tosse como um instrumento para a autodescoberta. Sempre que alguém tosse, faço com que ele toque à frente do pescoço e diga em voz alta: estou disposto a mudar ou estou mudando. Os braços representam nossas habilidades e a capacidade de abraçar as experiências da vida. A parte superior do braço está ligada à nossa capacidade, enquanto o antebraço está ligado às habilidades. Guardamos velhas emoções em nossas juntas e os cotovelos representam nossa flexibilidade em mudar de direção. Você aceita com flexibilidade mudar o rumo de alguma coisa em sua vida ou velhas emoções o estão mantendo arraigado num único lugar? As mãos agarram, seguram, apertam. Deixamos coisas nos escapar pelos dedos. Às vezes seguramos demais. Temos mão boa. Somos mão fechada, mão aberta. Damos uma mão a alguém, andamos de mãos dadas. Está à mão ou fora de mão. Temos mão pesada ou mão leve. Alguns têm mãos abençoadas. As mãos podem ser delicadas ou duras, com nós pronunciados por se pensar demais ou deformados pela crítica artrítica. As mãos em garra se originam do medo, medo da perda, medo de nunca ter o suficiente, medo de aquilo não ficar se não for segurado com força. Agarrar-se a um relacionamento só faz o parceiro fugir em desespero. Mãos cerradas não podem pegar nada de novo.
Soltar os braços e sacudir as mãos como para secá-las nos traz uma sensação de relaxamento e abertura. Aquilo que lhe pertence não pode ser tirado. Por isso, relaxe. Os 5 dedos têm seus próprios significados. Problemas nos dedos mostram onde você precisa relaxar e soltar. Se você cortou o indicador, provavelmente existe raiva e medo relacionados com seu ego em alguma situação atual. O polegar é mental e representa a preocupação. O indicador é o ego e o medo. O dedo médio está relacionado com o sexo e com a raiva. Quando você estiver com raiva, segure o dedo anular e veja-a se dissolver. Segure o dedo direito se estiver com raiva de um homem e o esquerdo se for de uma mulher. O dedo anular tem a ver com as uniões e o pesar. Mínimo está relacionado com a família e com o fingimento. As costas representam nosso sistema de apoio. Problemas nas costas geralmente significam que estamos carentes de apoio. É frequente pensarmos que contamos apenas com o apoio de nosso cargo, família ou cônjuges, porém, na realidade, contamos com o apoio total do universo, da vida em si. A parte superior das costas está relacionada com a sensação de carência, de apoio emocional. Meu marido, esposa, namorado, amigo, chefe não me compreende ou não me apoia. A parte média das costas está relacionada com a culpa, tudo aquilo que está atrás de nós. Você tem medo de ver o que está lá ou está escondendo o que está lá? Você se sente apunhalado nas costas. Você acha que está realmente na pior? Suas finanças estão uma bagunça ou então você se preocupa demais com elas? Então pode ser que a parte inferior de suas costas o esteja perturbando por causa da falta de dinheiro ou medo de não tê-lo. A quantia que você tem não importa. Um número muito grande de pessoas crê que o dinheiro é a coisa mais importante da vida e que não conseguiríamos sobreviver sem ele. Não é verdade. Existe algo muito mais importante e precioso para nós, sem o qual não poderíamos viver. O quê? A respiração. O ar que respiramos é a substância mais preciosa de nossas vidas e, no entanto, tomamos como certo que depois que exalarmos, esse ar continua ali para inspirarmos de novo. Se não respirássemos outra vez, não duraríamos mais do que 3 minutos. Ora, se o poder que nos criou deu-nos a respiração e o ar para durar o tempo que vivemos, não podemos confiar que tudo o mais de que necessitamos também nos será fornecido? Os pulmões representam nossa capacidade de sugar e expelir a vida. Problemas nos pulmões geralmente significam que temos medo de absorver a vida ou então que não nos achamos no direito de viver plenamente. As mulheres sempre tiveram a tendência de não respirar fundo e, muito frequentemente, pensaram em si mesmas como cidadãs de segunda classe, que não tinham o direito de reivindicar o espaço e, às vezes, nem de viver. Hoje em dia, tudo isso está mudando. As mulheres estão tomando seu lugar na sociedade e respirando mais fundo e completamente. Fico satisfeita ao ver mulheres praticando esportes. Claro, elas sempre trabalharam duro no campo ou em suas casas.
Todavia, esta é a primeira vez na história, pelo que sei, que tantas delas estão se dedicando a esportes e exercícios físicos. É maravilhoso ver os corpos magníficos que estão emergindo. O enfisema e o tabagismo são modos de negar a vida. Eles mascaram uma sensação profunda de achar-se totalmente indigno de existir. Admoestações não modificarão o hábito de fumar, pois primeiro é necessário mudar a crença básica que deu origem a ele. Os seios representam o princípio maternal. Quando há problemas nos seios, geralmente significa que a mulher está sendo a supermãe de uma pessoa, lugar, coisa ou experiência. Parte do processo maternal é permitir que o filho cresça. Precisamos saber a hora de tirarmos as mãos dele, de entregar as rédeas a outros ou deixá-lo em paz. A superproteção não prepara um jovem para lidar com suas próprias experiências. Às vezes, atitudes dominadoras literalmente cortam a nutrição de uma situação. Quando há câncer nos seios, existe também um profundo ressentimento. Deixe ir o medo e saiba que a inteligência do universo reside em cada um de nós. O coração claro representa o amor. O sangue representa a alegria. Nossos corações bombeiam alegremente a alegria por todo o nosso corpo. Quando nos negamos amor e alegria, o coração se encolhe e torna-se frio. Como resultado, a circulação torna-se vagarosa e começamos a nos arrastar para a anemia, angina e infartos. Falamos em ataque do coração, mas o coração não nos ataca. Somos nós que o prejudicamos, pois nos envolvemos tanto nas novelas e dramas que criamos que muitas vezes nos esquecemos de notar as pequenas alegrias que nos cercam. Passamos tantos anos extraindo toda a alegria do coração que ele literalmente acaba desmaiando de dor. Pessoas que sofrem ataques cardíacos nunca são alegres, e se não aprenderem a apreciar o que há de bom na vida, recriarão outro infarto em pouco tempo. Coração de ouro, coração frio, coração aberto, coração duro, coração mole, coração bom. Qual é o seu? O estômago digere todas as novas ideias e experiências que temos. O que seu estômago aceita ou não aceita? O que lhe dá um nó no estômago? Quando temos perturbações de estômago, geralmente significa que não sabemos como assimilar a nova experiência. Sentimos medo dela. Muitos de nós se recordam de quando as viagens de avião começaram a se popularizar. Entrar num pássaro de metal que nos transportaria de forma segura pelo céu era uma nova ideia difícil de assimilar. Assim, em todas as poltronas havia sacos para vômito e a maioria de nós o usava. Vomitávamos nos sacos de papel o mais discretamente possível e os entregávamos à aeromoça, que passava um bom tempo andando de um lado para o outro no corredor, recolhendo-os. Atualmente, apesar de ainda haver sacos em todas as poltronas, eles raramente são utilizados. Assimilamos a ideia de voar. Úlceras não passam de medo. Um medo terrível de não ser bom o bastante. Tememos não ser bastante bons para um parente ou superior. Não conseguimos engolir o que somos. Rasgamos nossas entranhas para agradar aos outros. Não importa qual seja o cargo que ocupamos,
Nossa autoestima é muito pequena. Temos medo do que vão descobrir sobre nós. A resposta para isso é o amor. Pessoas que se amam e se aprovam jamais têm úlceras. Seja delicado e amoroso com a criança interior e lhe dê todo o apoio e encorajamento que você desejava quando era pequeno. Os órgãos genitais são a parte mais feminina de uma mulher e a parte mais masculina do homem, e representam a feminilidade ou a masculinidade, nosso princípio masculino ou nosso princípio feminino. Quando não nos sentimos à vontade em ser um homem ou uma mulher, quando rejeitamos nossa sexualidade, quando rejeitamos nosso corpo por considerá-lo sujo ou pecaminoso, frequentemente temos problemas na área genital. É muito raro eu encontrar alguém que foi criado num lar onde os órgãos genitais e suas funções eram chamadas pelos seus nomes corretos. Todos nós crescemos usando eufemismos de um tipo ou de outro. Você se recorda do que sua família empregava? Podiam ser tão delicados como lá embaixo, até palavrões que o faziam sentir que seus órgãos eram sujos e nojentos. Sim, todos crescemos acreditando que havia algo não muito bom entre nossas pernas. Acho que a revolução sexual que explodiu há alguns anos foi, de certa forma, uma coisa boa. Começamos a nos afastar da hipocrisia vitoriana. Subitamente tornou-se certo ter muitos parceiros, e tanto homens como mulheres podiam ter aventuras de uma só noite. A troca de casais tornou-se mais aberta. Com tudo isso, muitos de nós passaram a gozar o prazer e a liberdade de nosso corpo de um modo novo e aberto. Todavia, poucos de nós pensaram em lidar com o que Rosa Lamont, fundadora do Self-Communication Institute, chama de Deus de mamãe. O que sua mãe lhe ensinou sobre Deus quando você tinha 3 anos ainda está no seu subconsciente, a não ser que você já tenha feito algum tipo de trabalho mental para libertá-lo. Aquele Deus era raivoso, vingativo? O que aquele Deus pensava sobre sexo? Se ainda estava abrigando essas primeiras sensações de culpa a respeito da sexualidade e do nosso corpo, com toda certeza iremos criar punições para nós mesmos. Problemas de bexiga, ânus, próstata, pênis, bem como a vaginite, têm origem nas crenças distorcidas sobre nossos órgãos genitais e no valor de suas funções. Cada órgão de nosso corpo é uma magnífica expressão de vida com sua própria e especial função. Não pensamos em nosso fígado ou em nossos olhos como sendo sujos e pecaminosos. Por que então escolhemos acreditar que os órgãos genitais o são? O ânus é tão belo como o ouvido, por exemplo. Sem o ânus, não teríamos como expelir aquilo de que o corpo não precisa mais, e morreríamos bem rapidamente. Cada parte e cada função do nosso corpo é perfeita e normal, bela e natural. Peço aos clientes com problemas sexuais que comecem a se relacionar com seu reto, pênis ou vagina com um sentido de amor e apreciação pelas suas funções e sua beleza. Se você está estremecendo ou ficando irritado com o que está lendo aqui, pergunte-se: por quê? Quem o mandou negar qualquer parte de seu corpo? Com toda certeza, não foi Deus.
Nossos órgãos sexuais foram criados para nos dar prazer. Negar isso é criar dor e castigo. O sexo não é apenas legal, ele é glorioso e sensacional. É tão normal para nós fazer sexo como respirar e comer. Apenas por um instante tente visualizar a vastidão do universo. Ela está além de nossa compreensão. Até mesmo os maiores cientistas, com os equipamentos mais modernos que existem, não podem medi-la. Bem dentro desse universo há muitas galáxias, e numa das menores delas, num cantinho afastado, existe um Sol de menor grandeza. Em torno desse Sol giram umas poeirinhas, uma das quais é chamada de planeta Terra. Ora, acho difícil acreditar que a imensa, incrível inteligência que criou o universo inteiro seja apenas um velho sentado numa nuvem acima do planeta Terra, espiando o que faço com meus órgãos genitais. No entanto, a maioria de nós teve esse conceito enfiado em nossa mente quando éramos crianças. É absolutamente vital desprendermos de nossa mente essas ideias tolas, antiquadas, que não nos apoiam nem nos nutrem. Insisto também que até nosso conceito de Deus precisa ser mudado, de forma que tenhamos um Deus para nós, não contra nós. Existe uma variedade enorme de religiões que podemos escolher. Se você atualmente tem uma que lhe diz que você é um pecador e um verme imundo, procure outra. Não estou defendendo a ideia de todos saírem por aí fazendo sexo livre à vontade. Só estou dizendo que algumas de nossas regras de vida não fazem o menor sentido, motivo pelo qual muitos as desobedecem e tornam-se hipócritas. Quando retiramos a culpa sexual das pessoas e as ensinamos a se amarem e se respeitarem, elas automaticamente passam a tratar melhor a si mesmas e aos outros, o que resulta no seu mais alto bem e maior alegria. O motivo de termos tantos problemas com nossa sexualidade é o ódio e o nojo voltados contra nós mesmos, o que nos faz tratar a nós mesmos e aos outros com mesquinhez. Não é suficiente ensinar a mecânica da sexualidade nas escolas. É preciso, num nível bem profundo, lembrar às crianças que seu corpo, órgãos genitais e sexualidade devem ser motivo de júbilo. Creio firmemente que os que se amam e amam seu corpo não maltratam a si mesmos e aos outros. Em minha época, descobri que a maioria dos problemas de bexiga tem origem na raiva contra o parceiro. O que nos irrita está relacionado com nossa feminilidade ou masculinidade. As mulheres têm mais distúrbios de bexiga do que os homens porque têm uma maior tendência para ocultar sua mágoa. Voltando à vaginite, ela em geral está envolvida com a sensação de se sentir romanticamente magoada por um parceiro. Os problemas de próstata têm muito a ver com a autovalorização e a crença de que, à medida que vai se tornando mais velho, o homem torna-se menos homem. A impotência tem origem no medo e, às vezes, está relacionada com o ressentimento contra uma parceira anterior. A frigidez também vem do medo ou da crença de que é errado gozar dos prazeres do corpo. Ela pode ainda ser causada por nojo contra si mesmo
e às vezes é intensificada por um parceiro de pouca sensibilidade. A síndrome pré-menstrual, que vem atingindo proporções epidêmicas, está diretamente relacionada com o aumento da propaganda nos meios de comunicação. Esses anúncios imprimem sem parar nas mentes femininas que o corpo deve ser borrifado, empoado, lavado e, de uma forma geral, super-higienizado com os mais diferentes produtos para torná-lo razoavelmente aceitável. Ora, ao mesmo tempo que as mulheres estão assumindo sua posição igual na sociedade, também estão sendo bombardeadas com a mensagem negativa de que os processos orgânicos femininos têm algo de errado. Isso, combinado com a exagerada quantidade de açúcar que atualmente é consumida, cria um campo fértil para a síndrome. Os processos orgânicos femininos, inclusive a menstruação e a menopausa, são normais e naturais, e devemos aceitá-los como tal, mantendo sempre em mente que nosso corpo é belo, magnífico e maravilhoso. Acredito que as doenças venéreas quase sempre são sinal de culpa sexual. Elas vêm de uma sensação, muitas vezes inconsciente, de que não é certo nos expressarmos sexualmente. Um portador de doença venérea pode ter muitos parceiros, mas somente aqueles cujos sistemas imunitários físico e mental são fracos serão suscetíveis a ela. Além desses antigos males, atualmente a população heterossexual criou um aumento da herpes, que é uma doença que fica indo e vindo para nos punir, pela crença de que somos maus. A herpes tem a tendência de surgir quando estamos emocionalmente desequilibrados, o que por si só já conta muito. Agora, vamos levar essa mesma teoria para a comunidade gay, que além de ter todos os problemas que as outras, enfrenta uma grande parte da sociedade apontando o dedo para ela dizendo: maus. Em geral, as próprias mães e pais dos gays também estão afirmando: vocês são maus. É uma carga muito pesada. Na sociedade heterossexual, muitas mulheres têm pavor de ficarem velhas por causa dos sistemas de crença que criamos em torno da glória da juventude. Para os homens não é tão fácil, pois eles até ganham um certo charme com um pouco de cabelos brancos e a idade lhes confere um ar respeitável que pode despertar admiração. Isso, porém, não acontece com a maioria dos homens homossexuais, pois eles criaram uma cultura que coloca uma ênfase imensa na juventude e beleza, ignorando os sentimentos que existem por trás da aparência física. Quem não é jovem e belo praticamente não conta. A pessoa não é importante, só seu corpo é que vale. Esse modo de pensar é uma desgraça para todos eles, pois não passa de mais uma maneira de afirmar: ser gay não é bom. Com muita frequência, os homossexuais acham que quando ficarem mais velhos, se tornarão inúteis e indesejados. E com isso, muitos criaram um estilo de vida destrutivo por pensarem que é melhor se destruírem primeiro. Alguns dos conceitos e atitudes tão típicos da vida gay, a exibição, o constante avaliar, a recusa de manter uma união estável, etc., são monstruosos. E a AIDS é uma doença monstruosa. Devido ao modo como os homossexuais se tratam uns aos outros,
Para muitos deles, a ideia de envelhecer é algo pavoroso. É quase melhor morrer do que ficar velho, e a AIDS é uma doença que mata. Essas atitudes e modelos de comportamento só podem criar culpa num nível profundo. Eu, de forma nenhuma, estou tentando criar culpa para alguém. Todavia, precisamos olhar cara a cara as coisas que têm de ser mudadas para que nossas vidas funcionem com amor, alegria e respeito. Há 50 anos, quase todos os homossexuais se ocultavam, e atualmente eles conseguiram criar bolsões na sociedade onde pelo menos podem ser relativamente abertos. No momento, tenho pena ao ver que muito do que eles criaram só traz dor aos seus irmãos gays. Embora seja deplorável o modo como homens normais tratam os homossexuais, é trágica a maneira como muitos gays tratam os outros gays. Os homens, por tradição, sempre têm mais parceiros sexuais do que as mulheres. Quando homens se unem, portanto, há muito mais sexo. Quanto a isso, tudo bem. Alguns homens gostam de ter muitos parceiros mais para satisfazer sua necessidade de autoestima do que pelo prazer. Todavia, quando temos de nos entorpecer com álcool ou drogas todas as noites, e se necessitamos de vários parceiros por dia só para provar nossa autovalorização, não estamos criando um espaço que nos nutre. É hora de fazermos algumas mudanças mentais. Esta é a época de curar, de tornar tudo pleno, não de condenar. Devemos nos desligar das limitações do passado. Somos todos expressões divinas, magníficas da vida. Vamos reivindicar esse direito agora. O cólon representa a nossa capacidade de soltar, de mandar embora o que não precisamos mais. O corpo, estando dentro do ritmo perfeito e do fluxo da vida, precisa de um equilíbrio na ingestão, assimilação e eliminação. São apenas nossos medos que bloqueiam o desprendimento do que é velho. Mesmo quando pessoas que sofrem de prisão de ventre não são realmente avarentas, elas, em geral, temem nunca haver o suficiente. Agarra-se a antigos relacionamentos que só lhes causam mágoa. Tem medo de se desfazer de roupas que há anos estão fechadas nos armários porque talvez venham a precisar delas. Permanecem num emprego sufocante ou nunca se dão momentos de prazer porque pensam que precisam economizar para dias difíceis. Ora, não remexemos a lata de lixo para encontrar o almoço de hoje. Portanto, aprenda a confiar no processo da vida, sabendo que ele sempre trará o que você precisa. Nossas pernas nos conduzem pela vida. Problemas nas pernas muitas vezes indicam um medo de ir em frente ou uma relutância em seguir uma determinada direção. Muitas vezes temos coxas grandes, gordas, cheias de ressentimentos de infância. Não querer fazer alguma coisa com frequência resulta em distúrbios de menor importância nas pernas. Varizes representam ficar num emprego ou lugar que detestamos. As veias perdem sua capacidade de transportar a alegria. Você está indo à direção que deseja? Os joelhos, como o pescoço, têm a ver com a flexibilidade e expressam o orgulho, o ego e a teimosia. Muitas vezes, ao irmos em frente, ficamos com medo de sermos obrigados a nos dobrar. Desejamos mudar,
mas não queremos modificar nossas atitudes. Isso leva à inflexibilidade e causa o enrijecimento das articulações. De todas as nossas juntas, a mais difícil de sarar quando atingida é o joelho, pois nele sempre há o envolvimento do ego e do orgulho. Na próxima vez em que você tiver um problema no joelho, pergunte-se onde está sendo teimoso, onde está se recusando a dobrar. Abandone essa inflexibilidade. A vida é fluxo, a vida é movimento, e para nos sentirmos bem, temos de ser flexíveis e nos movimentar com ela. Um salgueiro se dobra e balança ao vento, e é sempre gracioso. Está sempre em paz com a vida. Nossos pés têm a ver com nossa compreensão de nós mesmos e da vida passada, presente e futura. Muitos velhos têm dificuldade em andar. Sua compreensão foi distorcida e eles sentem que não têm para onde ir. Os idosos também arrastam os pés, como relutando progredir. Já as crianças movimentam-se sobre pés alegres, quase sempre dançando. A pele representa nossa individualidade. Problemas de pele geralmente significam que achamos que nossa individualidade está sendo ameaçada de alguma forma. Sentimos que outros têm poder sobre nós. Um dos modos mais rápidos de curar problemas de pele é se nutrir dizendo mentalmente centenas de vezes por dia: eu me aprovo. Retome o seu próprio poder. Acidentes não são acidentes. Como tudo mais em nossa vida, nós o criamos. Não é que digamos, quero sofrer um acidente, mas o fato é que temos padrões de pensamentos que podem atrair acidentes para nós. Há pessoas que parecem ter tendência para acidentes, enquanto outras passam a vida inteira sem nem mesmo um arranhão. Acidentes são expressões de raiva, indicam frustrações represadas diante da sensação de não ter a liberdade de falar por si. Eles também indicam rebelião contra a autoridade. Ficamos tão furiosos que queremos atingir alguém e, em vez disso, nós é que somos atingidos. Em certas ocasiões, quando ficamos com raiva de nós mesmos, quando nos sentimos culpados, quando achamos que merecemos castigo, criamos um acidente, que é um modo formidável de lidar com tudo isso. Na aparência, fomos vítimas indefesas do destino, mas um acidente nos permite recebermos compaixão e atenção, termos nossos ferimentos tratados e ficarmos de cama, às vezes, por um longo tempo. E mais, ganhamos a dor. O ponto do corpo atingido no acidente nos dá uma pista da área da vida em que nos sentimos culpados. O grau do ferimento indica com qual severidade achávamos que devíamos ser punidos e qual a duração da sentença. A anorexia-bulimia é negar a vida a si mesmo, uma forma extrema de ódio voltado contra o próprio eu. O alimento é a nutrição no nível mais básico. Por que você nega a nutrição a si mesmo? Por que quer morrer? O que está acontecendo em sua vida que é tão terrível a ponto de você querer sair dela? O ódio contra si próprio é apenas ódio de um pensamento que se tem sobre si mesmo, e pensamentos podem ser mudados. O que há de tão errado em você? Foi criado numa família crítica? Teve professores críticos? Seus ensinamentos religiosos da infância
Lhe diziam que você não era bom o bastante? Pense bem, pois na maioria das vezes tentamos encontrar motivos que têm sentido para nós, pelos quais não somos amados e aceitos. Devido à obsessão da indústria de moda com a magreza, muitas mulheres já têm como mensagem principal: não sou boa o bastante. O que adianta? Usarão seu corpo como alvo do seu próprio ódio. Num nível qualquer estão dizendo: se eu fosse bem magra, eles me amariam. Isso, porém, não funciona, não leva a nada. Nada funciona de fora para dentro. As chaves do equilíbrio são a autoaprovação e a autoaceitação. A artrite é uma doença que tem origem num constante padrão de crítica, sobretudo de si mesmo, depois dos outros. Pessoas artríticas, em geral, atraem muitas críticas porque seu modelo mental é criticar. Elas sofrem a praga do perfeccionismo, a necessidade de serem perfeitas o tempo todo, em todas as situações. Você conhece alguém neste planeta que é perfeito? Eu não. Por que estabelecemos modelos que dizem que temos de ser superpessoas para sermos meramente aceitáveis? Isso não passa de uma expressão muito forte do não ser bom o bastante e um pesado fardo para carregar. Eu chamo a asma de amor sufocante. Existe a sensação de que a pessoa não tem o direito de respirar por si. Crianças asmáticas com frequência têm percepção superdesenvolvida e assumem a culpa por tudo o que parece errado no seu ambiente. Sentem-se culpadas, portanto indignas e merecedoras de punição. Por esse motivo, às vezes a asma é curada por uma mudança de lugar, especialmente quando a família não vai junto. Em geral, com o crescimento, as crianças deixam de ter asma. Isso acontece, na verdade, porque elas acabam se afastando da família por causa dos estudos, casamento ou independência financeira, e a doença se dissolve. Com frequência, mais tarde na vida, quando uma experiência qualquer, como que aperta um botão dentro delas, tem um novo ataque. Quando isso acontece, essas pessoas não estão, na verdade, reagindo à situação atual, mas ao que costumava acontecer em sua infância. Queimaduras e bolhas, cortes, febres, chagas, inflamações e ites de todos os tipos são todos indicadores de raiva se expressando no corpo. A raiva sempre acha um meio de se expressar. Não importa o quanto tentemos reprimi-la. Tememos nossa raiva por medo de destruirmos nosso mundo. No entanto, ela pode ser liberada pela simples afirmação: estou com raiva disto. É como acontece com uma caldeira, que deixa sair o excesso de vapor para não explodir. Claro, nem sempre podemos dizer isso para os que nos cercam, como o nosso patrão, por exemplo. No entanto, podemos socar a cama ou almofadas, gritar num carro ou quarto fechado, ou jogar tênis. São meios inofensivos de liberar fisicamente a raiva. Pessoas espiritualizadas com frequência acreditam que não devem ficar com raiva. Claro, todos procuramos evoluir para o ponto em que não culparemos mais os outros pelos nossos sentimentos. Porém, até chegarmos lá, é mais saudável reconhecermos o que realmente sentimos no momento. O câncer é uma doença causada por um ressentimento profundo, abrigado por tanto tempo
que ele literalmente começa a comer o corpo. Algo aconteceu na infância que destruiu o sentido de confiança da pessoa. Essa experiência jamais é esquecida e o indivíduo vive com autopiedade, encontrando dificuldade em estabelecer e manter relacionamentos duradouros e significativos. Por causa desse sistema de crenças, a vida parece ser uma espécie de decepções. Uma sensação de impotência, desesperança e perda permeia o pensamento e torna-se fácil culpar os outros por todos os problemas. As pessoas que têm câncer também são muito críticas em relação a si mesmas. Para mim, a base da cura do câncer é aprender a amar e aceitar o eu. O excesso de peso representa a necessidade de proteção. Procuramos proteção contra mágoas, desdém, crítica, maus tratos, sexualidade e avanços sexuais. Procuramos proteção por termos medo da vida, tanto em geral como num aspecto específico. Eu não tenho tendência para a gordura. No entanto, aprendi ao longo dos anos que quando estou me sentindo insegura e pouco à vontade, engordo alguns quilos. Quando a ameaça desaparece, o excesso de peso vai embora por si. Lutar contra a gordura é perda de tempo e energia. Dietas não funcionam, pois no instante em que se para, o peso sobe de novo. O melhor regime que conheço é amar-se e aprovar-se, confiando no processo da vida e sentindo-se seguro por conhecer o poder da própria mente. Entre numa dieta que corta todos os pensamentos negativos e seu peso cuidará de si mesmo. Há um número exagerado de pais que enfiam comida na boca de um bebê sempre que ele chora, sem saberem qual é o verdadeiro problema que está causando o desconforto. Essas crianças são aquelas que, ao crescerem, ficarão na porta da geladeira dizendo: quero comer alguma coisa, mas não sei o que é, sempre que se defrontarem com um problema. A dor de qualquer tipo é, para mim, indicação de culpa. A culpa sempre procura o castigo, e o castigo cria a dor. Dores crônicas têm origem em culpas crônicas, às vezes tão profundamente sepultadas que nem temos mais consciência delas. A culpa é uma emoção completamente inútil. Nunca faz ninguém se sentir bem, nem muda uma situação. Sua sentença agora terminou, portanto, deixe-se sair da prisão. Perdoar é tão somente abandonar, soltar, deixar ir. Derrames são causados por coágulos sanguíneos que impedem a circulação adequada do sangue no cérebro. O cérebro é um computador do corpo. O sangue é a alegria. As veias e artérias são os canais por onde passa a alegria. Tudo funciona sob a lei e ação do amor. Existe amor em cada pedacinho de inteligência no universo. É impossível algo funcionar bem sem que haja amor e alegria. O pensamento negativo entope o cérebro, não deixando lugar para que o amor e a alegria fluam livremente. A vida só é sombria se a tornamos assim, se escolhemos encará-la dessa maneira. Podemos encontrar um desastre total no menor dos distúrbios e um pouco de alegria na maior das tragédias. Só depende de nós. Às vezes, tentamos forçar nossa vida a tomar uma determinada direção que não é para nosso mais alto bem, e então criamos derrames para nos obrigar a tomar uma direção totalmente diferente, a reavaliar nosso estilo de vida.
A rigidez no corpo representa a rigidez na mente. O medo nos faz mantermos agarrados a velhos modelos e encontramos dificuldades em ser flexíveis. Quando acreditamos que existe um único meio de executar alguma coisa, é comum ficarmos enrijecidos. Todavia, sempre existe um outro meio. Lembre-se de Virginia Satir e seus 256 modos diferentes de lavar louça. Quando acontecer um enrijecimento, note que parte está afetada e consulte a lista de padrões mentais que lhe mostrará onde em sua mente você está sendo rígido e renitente. A cirurgia tem seu lugar. Ela é boa para fraturas, acidentes e para males, que um principiante não tem capacidade de dissolver. Em casos como esses, é mais fácil submeter-se a uma operação e concentrar todo o trabalho de cura mental no impedimento da recriação da condição. A cada dia aumenta o número de profissionais na área médica realmente dedicados a ajudar a humanidade. Cada vez mais e mais médicos estão se voltando para métodos holísticos de cura, tratando não só a doença, mas toda a pessoa. No entanto, a maioria dos médicos ainda não trabalha com a causa das doenças e só tratam os sintomas, os efeitos, fazendo isso de duas maneiras, envenenando ou mutilando. Os cirurgiões cortam, e se você for procurar ele geralmente recomendará uma operação. No caso de ser decidida uma cirurgia, prepare-se para ela de modo que transcorra da melhor forma possível e haja uma recuperação rápida. Peça ao cirurgião e seus assistentes para cooperarem com você. Em geral, os presentes à sala de operação não têm consciência de que, mesmo que o paciente esteja inconsciente, ele ainda ouve e capta tudo o que é dito no seu nível subconsciente. Ouvi uma líder New Age contar que ela precisou de uma operação de emergência e então conversou com o médico e o anestesista antes da cirurgia, pedindo-lhes para tocar música suave durante a operação e conversarem entre si e com ela sempre em afirmações positivas. Solicitou o mesmo favor da enfermeira da sala de recuperação. A operação transcorreu sem o menor problema e sua recuperação foi rápida e confortável. Quando meus clientes têm de ser operados, recomendo-lhes as seguintes afirmações. Toda mão que me toca no hospital é uma mão curadora e expressa apenas amor. A operação é rápida, fácil e perfeita. E a cada dia que passo, eu me sinto melhor e melhor. Antes de se internar no hospital, se você puder, prepare uma fita gravada com uma série de afirmações positivas. Deixe o seu gravador ao lado da cama e toque a fita constantemente enquanto você descansa e se recupera. Procure notar sensações, não dor. Imagine o amor fluindo do seu coração para os braços e mãos. Depois ponha as mãos sobre a parte do corpo que está sarando e diga-lhe: eu a amo e estou ajudando-a a ficar boa. O inchaço representa o entupimento e estagnação no pensamento emocional. Criamos situações onde fomos magoados e nos agarramos a essas lembranças. O inchaço ou edema também muitas vezes representa lágrimas represadas, a sensação de estar preso num beco sem saída ou acusar outros pelas nossas próprias limitações. Liberte o passado, deixe-o escorrer, retome seu próprio poder. Pare de pensar no que você não quer. Use sua mente
para criar, sim, o que você deseja. Deixe-me fluir com a maré da vida. Os tumores são falsos crescimentos. Uma ostra absorve um pequenino grão de areia e, para se proteger do atrito, forma uma casca dura e brilhante em torno dele. O resultado é uma pérola que todos consideramos bela. Nós absorvemos uma mágoa e encobrimos, mas ficamos constantemente arrancando a casca. É como se rever sempre um velho filme. O resultado é um tumor. As mulheres têm muitos tumores na área uterina, e creio que o motivo disso é elas abrigarem ali ferimentos emocionais, golpes contra sua feminilidade que ficam alimentando. Costumo chamar essa condição de síndrome "ele me machucou". O fato de um relacionamento amoroso terminar não significa que há algo de errado conosco, nem é motivo para diminuirmos nossa autovalorização. O importante não é o que acontece, mas o modo como reagimos a isso. Somos todos 100% responsáveis pelas nossas experiências. Que crenças sobre si mesmo você precisa mudar para atrair comportamentos e atitudes mais amorosas? Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Reconheço meu corpo como um bom amigo. Cada célula do meu corpo possui divina inteligência. Ouço o que ele diz e sei que seus conselhos são válidos. Estou sempre seguro e divinamente protegido e guiado. Escolho ser saudável e livre. Tudo está bem em meu mundo.